Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica de Adultos. O tema desta lição é a salvação e o advento do Salvador. A salvação e o advento do Salvador. O texto áureo é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, a verdade prática. O nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Temos 3 objetivos nesta lição, que é apresentar como se deu o anúncio do nascimento do Salvador, explicar a respeito da concepção do Salvador e mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria de começar essa aula lendo o que nos diz a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, assim como fiz nas 2 aulas anteriores, o que ela nos diz referente à identidade do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela. Nasceu e viveu sem pecado. Como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao 3º dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Isso está no capítulo 4 da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Ok? Então, iremos falar, né? A aula anterior nós falamos sobre a salvação na Páscoa judaica, né? Sobre o simbolismo que a Páscoa judaica representa para as nossas vidas como igreja hoje. Na anterior, na primeira aula, nós falamos sobre a promessa da salvação, né? E nós explicamos o que é salvação. Salvação é uma pessoa. Salvação é Jesus Cristo, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a salvação, Jesus Cristo, sobre o seu nascimento, como que se deu isso, porque é um ponto da nossa fé que é muito atacada, e nós precisamos ter o pleno conhecimento para poder defender a nossa fé quando assim nós formos provados. Em muitos lugares, em muitos casos, nós vemos pessoas que não compreendem, não entendem, fazendo julgamentos precipitados. Porém, nós temos que ser aptos para poder esclarecer as dúvidas e mostrar que a palavra de Deus é inerrante, infalível, que ela é a palavra de Deus, ok? Então, olha que interessante. Eu vou fazer aqui uma comparação com o casamento judaico. O casamento judaico na época de Jesus, né, ele era feito de três fases ou 3 momentos, ok? Por exemplo,
O primeiro momento, ó, vou botar aqui, né? 1, 2, 3. O primeiro momento se dava através de uma promessa, ok? Promessa. Essa promessa era feita, uma promessa de casamento, ela era feita quando a criança tinha de 0 até mais ou menos 30 anos. Promessa. Então o casamento era feito através de promessa. Os pais, né, dos futuros noivos se combinavam, prometiam: eu prometo meu filho para se casar com sua filha, eu prometo entregar minha filha para se casar com seu filho. Então o casamento lá no Oriente, né, entre os judeus, ele se dava em 3 fases. Primeiro, existia uma promessa de casamento. Segundo, a segunda parte deste rito, né, dessa cerimônia matrimonial, era aquilo que nós chamamos do desposamento, né? Segunda parte é o desposamento. O que é o desposamento? É como se nós fôssemos hoje, ó, para ficar mais fácil, a promessa é como se fosse um noivado hoje, nos nossos dias, ok? O desposamento é como se os noivos fossem ao cartório registrar, né, essa união, oficializar diante dos homens. E o terceiro passo nós chamamos de bodas. Qual é a diferença para os nossos dias? É que a promessa podia ser feita ainda no ventre da mãe. O desposamento não era aquilo que nós entendemos como casamento em si, onde a pessoa já passa a ter relações sexuais, não. O desposamento era a oficialização, né, do casamento, porém os dois ainda não tinham relações sexuais, porque era necessário aqui que eles tivessem uma casa. Então é feita a promessa, né, por muitos anos, podendo até estar no ventre. Aí o desposamento é a oficialização do casamento, porém ainda eles não têm uma casa. Então já assumiram o compromisso formal, agora eles vão buscar uma casa. Quando eles conseguirem uma casa, aí sim o noivo, né, o marido, né, que já está casado, vai receber a sua esposa em forma de festa. Era uma festa que durava 7 dias, porque ele já tinha casa. Então, nós podemos ver lá em João 14, Jesus dizendo que ele iria voltar para o Pai, e ele iria para lá preparar casa, preparar morada. E depois ele voltaria para nos buscar e nos levar com ele, para nós entrarmos naquilo que chamamos de bodas do Cordeiro. E quando que foi feita essa promessa? Essa promessa foi feita antes da fundação do mundo, quando Paulo diz que a igreja foi eleita antes da fundação do mundo, né? Então já existia uma promessa antes mesmo da igreja nascer, vamos dizer assim, fisicamente. Ela nasceu primeiro no coração de Deus e foi feita uma promessa de Deus entregar a igreja para o seu filho, que, conforme falou João 1,18, o filho, Jesus, estava escondido no seio do Pai, e ele só foi revelado à humanidade com o seu nascimento, com o advento do seu nascimento, que é o tema dessa lição. Então a promessa já existia, e ela vem, né, sendo repetida pelos profetas, sendo relembrada pelos profetas. O desposamento acontece na cruz do Calvário, onde se assina ali com preço de sangue, né, o compromisso de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo, ok? Porém, Jesus foi, ele disse, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar lugar. Então ele está preparando o lugar para receber a sua esposa, a igreja. E quando assim for, quando a igreja for arrebatada, começará uma grande festa que durará 7 dias ou 7 anos, que é o período da grande tribulação. Aqui na terra, a grande tribulação, nós estaremos com Jesus nas bodas numa grande festa, assentando com ele na sala do banquete, desfrutando da ceia do Senhor, coisas que nós vimos na aula anterior. Então, casamento judaico, promessa, desposamento e a bodas. Por que eu estou botando esses 3? Porque olha que interessante. Deus,
que é o Pai, deixa eu escrever de azul. Ó, Deus, que é o Pai, ok? Ele decreta a salvação para a humanidade. Por quê? Antes mesmo de ele formar o homem, formar Adão e Eva, criar todas as coisas, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido sacrificado. Então, Deus, antes da fundação do mundo, ele já decreta a salvação, a saída para o pecado, a solução. Então, Deus Pai, ele vem aqui e ele decreta. O que ele decreta? A nossa salvação. E como que isso fica? Nós conhecemos através de suas promessas. Isso Deus Pai faz a promessa, ele decreta. Aí o desposamento, o que é? É o Filho, Jesus, que é o Filho, que vem e executa. Então Deus fez um plano aqui, ok? E o Filho vem e executa. Executa, ele efetua o plano. Aí nós vemos agora um terceiro elemento, chamado de Espírito Santo. Que ele vem aplicar, né? Porque, ó, vamos entender em relação ao casamento judaico. Existe uma promessa, depois vem aqui o desposamento, que é o compromisso assumido, né? E depois vem, aí sim, vamos falar assim, o desfrutar do casamento, que é como nós conhecemos hoje, ok? Que lá chama-se de bodas, né? Esse período maravilhoso. Então, a promessa é feita pelo Pai. O desposamento é feito por Cristo na cruz. E o caminho, a preparação da noiva, da igreja, da esposa, a preparação até chegar nas bodas é feita através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso selo. É o que nos garante a salvação, é que nos aperfeiçoa e nos prepara. E é Ele que vai nos levar para o encontro com Jesus nas nuvens, ou melhor, nos ares, para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Por quê? Aí então entraremos para a boda do Cordeiro. Então nós vemos, né, no projeto, no plano de salvação, uma promessa que é feita por Deus Pai, tá? Ele decreta a salvação começa através dessa promessa. Aí nós vemos o Filho, Jesus Cristo, que vem, se encarna, anda nessa terra como homem, entrega a sua vida na cruz do Calvário, assinando ali, assumindo um compromisso oficial, né, com a igreja, com a sua esposa, que até então era noiva. Aí quando ele casa ali na cruz do Calvário, quando o desposamento é assumido oficialmente, ela passa a virar esposa, deixa de ser noiva. Então ele vem e faz isso. Aí agora o Espírito Santo vai aplicar aquilo que o Pai planejou no início, aquilo que era a promessa, que é a salvação do homem. É o Espírito Santo que vai vir aplicar nas nossas vidas. Porque nós entregamos nossa vida a Jesus, nós cremos no sacrifício, nós cremos no desposamento, no compromisso que ele assumiu conosco há 2000 anos atrás, aproximadamente lá na cruz do Calvário. Nós cremos e automaticamente recebemos o Espírito Santo em nós, que nos prepara, nos aperfeiçoa e vai nos apresentar como uma noiva ataviada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para o seu esposo, e assim entraremos nas festas, na boda. Então o projeto de salvação, né? O que é? A salvação, nós vamos falar sobre a salvação e o nascimento do Salvador. Então a salvação, ela vem com uma promessa feita por Deus Pai, decretada por Deus Pai, antes da fundação do mundo. O Filho vem e reafirma o compromisso, executando, né, esse desejo do Pai de salvar o homem, e o Espírito Santo nos prepara e nos conduz para concretizar toda a plenitude deste casamento. Então, resumindo, esse é o processo de salvação
nas nossas vidas. Aí agora eu gostaria de ler alguns textos que falam no Antigo Testamento sobre a promessa de salvação de Deus para nós. O Gênesis 3,15, que é onde a serpente iria ferir o calcanhar e a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, nós estudamos isso na aula passada. Então esse eu pulo. Mas agora vamos para Gênesis 22. Gênesis 22, no versículo 18. Ó, diz assim: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deus falando com Abraão. Ó, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste. Então, lá no Antigo Testamento, a promessa de salvação, nós poderemos alcançar essa promessa feita por Deus lá atrás, antes mesmo, ó, lembra do 0 ao 30? Antes da igreja nascer, através da obediência à voz do Senhor, uma promessa bíblica. Aí vamos agora para Gênesis 26, 4, que diz assim: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Promessa do Senhor a Isaac, a continuação da promessa. Deus vai multiplicar, olha que coisa maravilhosa. Aí lá em Gênesis 49, 10, vamos lá. Gênesis 49, 10 diz assim, ó: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Fala da grande salvação de Deus para nós. Aí lá em Números 21, 9, eu vou ler só alguns textos. Diz assim, 21, 9: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Isso está lá em João 3,14, quando Jesus explica esse mistério da serpente. Daqui de Números 21, explica para Nicodemos o que significava essa simbologia em relação ao seu sacrifício, ao seu desposamento, em relação a essa promessa maravilhosa de salvação para as nossas vidas. Aí você vai lá para Deuteronômio número 18. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Moisés profetizando que seria levantar um grande profeta maior do que ele, e nós teríamos que dar ouvido a ele. Quem é esse profeta? Jesus Cristo. Ok? Eu vou ler só mais um. Vamos lá para Malaquias 3:1. Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então nós temos promessas no Antigo Testamento que nos mostram que Deus iria enviar o nosso Salvador. Ou seja, que essa promessa que já vinha sido decretada antes da fundação do mundo, no coração de Deus, Deus começa a mandar profetas, servos seus, para lembrarem, para reafirmarem essa promessa feita lá muito antes, muito na antiguidade, apontando para o surgimento do Salvador, Jesus Cristo, ok? Então, nós temos que entender que toda essa beleza que a Bíblia tem nos seus escritos de forma poética, de forma profética no Antigo Testamento, elas apontam e prefiguram para a obra de Cristo, para aquilo que Cristo veio executar. Ela está apontando para isso, e nós temos que estar atentos. Se você ler Isaías, do capítulo 7 até o capítulo 12,
você vai ver inúmeras profecias dedicadas a Jesus Cristo. Depois leia Isaías do capítulo 7 ao capítulo 12. É algo maravilhoso, né? Do Antigo Testamento, Isaías ele foi um dos profetas mais específicos, né? Mais profundos sobre Jesus Cristo. As revelações dele são maravilhosas e assim elas estão constantes no seu livro. Ou seja, não é um pedaço em Gênesis, outro em Números, outro em 1 Reis, não. No livro do profeta Isaías está concentrada a maior quantidade de revelações de Jesus Cristo, da promessa, da obra que ele viria fazer e da preparação de um povo estranho, os gentios, para desfrutarem deste grande benefício. Então o tema central de Isaías é o amor de Deus, é o amor que Deus demonstra no socorro ao seu povo através do sacrifício do servo sofredor, Jesus Cristo. Ou seja, a grande salvação para o povo de Israel, para aquela situação terrível de idolatria, que ora estava bem, ora estava mal, era a promessa sendo realizada através do Filho Jesus. E todos nós sabemos que eles, né, negaram, não aceitaram Jesus Cristo. Ok? Então isso aqui só para a gente entender como que é essa operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no nosso processo de salvação, que dá para a gente fazer uma analogia com o casamento judaico. Ok? Aí agora eu vou botar algumas formulazinhas aqui para vocês. Nós vamos ler algumas, tá? Não todas. Só para vocês entenderem um pouquinho da matemática da salvação. Então, por exemplo, ó, Salmo 2,7. Ó, vou escrever aqui, ó. Salmo 2,7. E aqui eu tenho Salmo 2,7, tenho Mateus 3,17. O que é isso? O que é isso? Eu tenho aqui, veja, a promessa, ou a profecia, né? Esses salmos que eu vou colocar aqui são salmos messiânicos. São salmos que falam de Jesus Cristo. Então nós temos a profecia aqui, e nós temos aqui o cumprimento. Ok? Profecia e cumprimento. Então, Salmo 2,7 é a profecia, Mateus 3,17 é o cumprimento. Vamos ler esse, para a gente ver o que está, para ficar fácil. 2,7. Salmo 2,7. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí nós vamos lá para Mateus, isso é uma profecia. Aí nós vamos para Mateus 3,17, diz assim: eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então lá o salmista estava falando de uma voz que diria, recitarei o decreto, o Senhor me diz, tu és o meu filho. Aí lá em Mateus 3,17 diz, este é o meu filho amado. Então nós temos a profecia e o cumprimento da profecia em relação a essa promessa messiânica que nós temos. Vou botar um outro, por exemplo, ó. Salmos 8,6, ele diz que todas as coisas seriam postas debaixo dos seus pés. Então eu tenho aqui, ó, Salmo 8,6, que tem o seu cumprimento em Hebreus 2,8. Hebreus 2,8. Aí nós temos aqui também, ó, uma outra profecia dizendo que Jesus ressuscitaria da morte. Salmo 16,10. Salmo 16,10. Aí nós temos o seu cumprimento registrado em Marcos 16, de 6 ao 7. Ok? Mais um texto. Aí nós falamos que Deus iria desampará-lo na hora da necessidade. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Que tem o seu cumprimento, Salmo 22, em Mateus 27:46. Mateus 27:46. Quando Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste?
Tem outra profecia que diz que ele seria zombado e insultado, também no Salmo 22, 7 e 8. Salmo 22, 7 e 8, que se cumpre em Lucas 23, 35. Lucas 23, 35. Mais uma profecia, que suas mãos e seus pés seriam perfurados. Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Que se cumpre em João 20, 25, 27. João 20, os versículos 25 e 27. Temos mais uma profecia, que ela diz que lançariam sorte sobre as suas vestes. Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Que se cumpre, o Salmo 22, 18, que se cumpre em Mateus 27, 35. Mateus 27, 35, 36. Agora eu vou pular um pouquinho. Vamos adiantar, ó. Vou pular do Salmo 22, ok? Vou agora para o Salmo de número 40. Onde ele diz assim, ó. Salmo de número 40. Ele viria para fazer a vontade de Deus. Então é o Salmo de número 40, 7, 8. Salmo de número 40, versículos 7 e 8. Que tem o seu cumprimento em Hebreus 10, 7. Em Hebreus 10, 7. Aí nós temos agora no Salmo 69 que ele receberia fel e vinagre para beber. Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Que tem o seu cumprimento em Mateus 27, 34. Mateus 27, 34. Aí nós temos a profecia de que Jesus falaria ao povo através de parábolas. Então nós temos o Salmo aqui de número 78, 2. Salmo de número 78, 2. Que tem o seu cumprimento, Salmo 78, 2, em Mateus 13, 34. Mateus 13, 34. Ok? E vamos mais um aqui, ó. Que ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho o Salmo de número 110, 4. Salmo 110, 4. Que se cumpre o Salmo 110, 4 em Hebreus 5, 6. Em Hebreus 5, 6. E para a gente fechar aqui, que ele viria em nome do Senhor. Salmo 118. Acho que não dá para ver aqui, vamos aqui. Salmo 118, versículo 26, que se cumpre em Mateus 21, 9. Mateus 21, 9. Ok? Então, nós temos as profecias e os seus cumprimentos. Existem inúmeras outras, mas essas as principais, para que nós possamos entender que o projeto de salvação de Deus, ele constitui de 3 elementos: da promessa, ok? Da execução dessa promessa e da aplicação nas nossas vidas. Então é promessa, execução e aplicação. Por que que tem esse item aplicação? Porque Deus não obriga ninguém a nada. Então, Deus prometeu que enviaria o Salvador ao mundo, ele enviou o seu Filho, ele morreu, ressuscitou, cumpriu toda a vontade do Pai. Só que se eu e você não aceitarmos a Ele, a esse projeto, a esse plano de redenção, se nós não aplicarmos essas verdades na nossa vida, nós não teremos a salvação. Então, a promessa de Deus foi executada por Jesus, porém nós precisamos aplicar na nossa vida. Casamento judaico começa com a promessa, aí depois vem ali com o compromisso, com a execução, e depois vem a aplicação, que poderia levar anos. Porque promessa foi feita no ventre. Aí os noivos, quando atingem uma idade adulta, vão e se desposam, assumem um compromisso formal. Mas até eles conseguirem preparar a casa, preparar todas as coisas, pode levar anos.
2, 3, 4 anos, ok? Então, é o que aconteceu conosco. Deus fez a promessa, nós temos aqui as promessas se cumprem em Jesus Cristo, porém agora nós precisamos aplicar essas verdades para as nossas vidas, para nós termos salvação. Esse é o projeto de salvação. Não temos para onde correr. Eu vou ler agora alguns textos onde o próprio Senhor Jesus reivindica para ele o título de Salvador, ok? Então vamos lá, João 4,26. João 4,26 diz assim, Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Porque a mulher no 25 perguntou assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Aí Jesus disse, eu sou, ou seja, ele está afirmando que ele é o Messias, o Salvador prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Eu sou, eu que falo contigo. Jesus dizendo que ele é o Salvador da humanidade. Nós temos também João 6,35, que diz assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão da vida, ele é o Salvador. Quem se alimenta dele, quem aplica esse pão na sua vida, quem come desse pão, nunca mais terá fome, terá vida eterna, ok? Nós temos também João 8,12, que diz, falou-lhes, pois Jesus outras vezes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós temos João 18:23. E respondendo-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Ele respondendo à indagação aqui na hora que ele foi preso, que ele estava perante o Sinédrio, ele respondendo às indagações. E temos aqui também o 18, 8:12, 18 e 23, espera aí. Ó, 8, eu li errado, é 8:12 primeiro, ó. Então a corte do tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manitearam. Aí no 18, ora, estavam ali os servos e os criados, tinham feito brasa e se aquentavam, porque fazia frio e com eles estava Pedro, aquentando-se também. Ou seja, o cenário ali do julgamento de Jesus. Aí eles indagando, perguntando para Jesus, né? E Jesus diz, ele responde assim, ó, no 20. E falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam e nada disse em oculto. Para que me perguntas para mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Aí eles batem em Jesus, eles se falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Ou seja, Jesus, diante ali do Sinédrio, né, da nata ali, dos juízes, dos sacerdotes, dos judeus, assumindo perante eles que ele era o Messias. Né? Em outro evangelho a pergunta é feita e ele responde claramente. Ele respondeu perante Pilatos. Ok? Então nós temos vários textos que vêm nos mostrando que Jesus, ó, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém alcança a salvação através de Jesus Cristo. Ok? E interessante que Jesus, quando ele veio trazendo uma mensagem. Mensagem que começou a ser pregada por João Batista e ele deu continuidade. A mensagem de Jesus era sobre um reino. E olha que interessante. Ele diz assim, ó, perante Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino de Deus não é deste mundo físico que nós vivemos e habitamos. Porém, olha que interessante, vamos para 1 Coríntios 4:20, que diz assim, ó: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude ou em poder.
Ou seja, o reino de Deus ele não é desse mundo, mas ele tem que existir no nosso coração. Ele só existe quando eu aplico as promessas de Deus, as promessas de salvação de Deus na minha vida. Olha que interessante, ok? E olha que a gente falando sobre reino, ó, eu estou pensando aqui em como explicar isso de uma forma bem fácil para vocês, tá? Então nós entendemos que existe uma promessa de salvação, que essa promessa foi cumprida através de Jesus Cristo e ela precisa ser aplicada, ok? Então, assim nós vemos na nossa lição, ó, preste atenção. Apresentar como se deu o anúncio do nascimento de Jesus a respeito da concepção e falar que o verbo se fez carne. Mas para eu falar do anúncio do Salvador, primeiro eu tenho que definir o que é o Salvador. O que a Bíblia diz sobre o Salvador e assim, por isso que nós mostramos as promessas, ok? Agora nós vamos falar do nascimento de Jesus e isso é algo de maravilhoso. O nascimento de Jesus. Então, ó, vamos para Mateus. Mateus, não, vamos primeiro para Lucas, Doutor Lucas. Doutor Lucas, capítulo 2. Olha aqui que interessante. O nascimento. Como se deu o anúncio do nascimento? O anjo foi até Maria, disse que ela iria conceber, né? Ela iria ser mãe, mesmo sem nunca ter conhecido o varão, ela estava desposada com José. Esse foi o anúncio para Maria. Mas olha que interessante. Agora, não um só anjo, mas vários anjos, né, aparecem a pastores, homens simples que estão no campo cuidando de rebanho. Vamos lá. Nós falamos agora, acabamos de falar sobre reino. Falamos sobre reino. Jesus dizendo perante Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Que o reino dele é poder. Que o reino dele tem que estar no nosso coração. Todo reino precisa de um rei. E precisa de súditos ou servos. Ok? Então todo reino precisa de um rei que precisa de súditos e servos. Mas o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus, com o tema que nós estamos estudando? É simples. Lá em Mateus, nós vemos a história de alguns homens que saíram do Oriente, porque uma estrela diferente apareceu no céu, e eles aguardavam uma promessa. Uma promessa de que uma estrela brilharia no céu, anunciando o nascimento do Salvador. E eles saíram da sua terra do Oriente e foram seguindo aquela estrela. E onde eles chegaram? Eles chegaram em Jerusalém. E o que aconteceu lá em Jerusalém? Eles pararam de seguir a estrela. Eles pararam. Por quê? Porque eles foram até Herodes. Eles foram até o palácio real que estava em Jerusalém. Por quê? O Salvador que eles esperavam, né, também havia uma promessa, uma profecia, que ele, além de ser Salvador, ele também seria rei. Então eles seguiram a estrela até chegar em Jerusalém, e em Jerusalém eles se dirigiram até um palácio, porque todo reino que tem um rei tem um palácio. E eles foram até lá procurando o Salvador que tinha nascido. E chegando lá, eles não encontraram. Herodes ficou, como assim? Chamaram ali os sacerdotes, os escribas, os homens entendidos da palavra de Deus, e eles confirmaram, realmente existe uma profecia, porém o lugar de nascimento do rei, do Messias, do Salvador, é em Belém. Então eles viram que eles saíram do caminho que a estrela estava guiando. Eles pararam de olhar para a estrela e foram atrás de um reino terrestre,
de um rei terrestre. Eles foram para o lugar errado. Quando eles saíram da presença de Herodes, quando eles saíram do palácio, eles viram novamente a estrela e foram seguindo até chegar em Belém, no local aonde estava hospedado Jesus Cristo. Então, vamos só desmistificar alguns pontos importantes. Depois eu volto aqui para o Lucas, capítulo 2. Depois eu volto para cá. Vamos para Mateus 2. Começa dizendo assim, ó. Tem um item que é o título que aparece na Bíblia. Ele diz assim, os magos do Oriente. Ok? Mas o título não faz parte da Bíblia. Ok? Ó, diz assim, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ou seja, quando Jesus nasceu, a estrela brilhou, eles saíram do Oriente. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Ok? Depois dessa história, o que acontece? E tendo eles ouvido, no verso 9, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles. Ó, quando eles saíram do palácio, da presença do rei Herodes, eles voltaram a ver a estrela. E a estrela foram seguindo. Com isso nós aprendemos que Deus ele nos guia. Deus ele enviou o Espírito Santo. Lembra? Promessa. Havia a promessa de nascer o Redentor, de uma estrela brilhar. De uma estrela diferente aparecer. E quando a promessa se cumpre com o nascimento, a estrela desponta. Lembra? Promessa, cumprimento e aplicação. Então havia a promessa que eram o que esses homens, magos ou em outra tradução, sábios, estavam esperando aparecer. Quando aparece, quando se cumpre a promessa de aparecer a estrela, quando o rei, o Salvador nasce, né, se cumpre ali a profecia, agora eles precisam aplicar na vida dele. Como que é essa aplicação? Essa aplicação é um processo. Você tem que ser guiado pela estrela. Você tem que se deixar guiar pela estrela. E essa estrela aqui faz o papel daquele que aplica a promessa, o cumprimento nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Então, enquanto eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, estava tudo bem. Eles chegaram perto, mas num determinado momento, eles abriram mão de ser guiados pelo Espírito Santo e foram buscar a orientação humana. E muitas vezes, nas nossas vidas, quando nós queremos apressar, queremos fazer algo pela nossa razão, nós saímos fora da direção do Espírito. A estrela que estava nos conduzindo, ela para de brilhar. Só que não é ela para de brilhar, é os meus olhos que se cegam quando eu deixo o caminho, quando eu não deixo mais ela me guiar. Aí eu não consigo vê-la. Porém, quando eles voltam para o caminho, quando eles saem de dentro do palácio, eles enxergam a estrela. A estrela sempre esteve ali, pronta para os guiar. Mas eles podem se desviar do caminho. A estrela nunca vai deixá-los até cumprir o seu objetivo. E nós, na presença do Senhor, temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. Se nós tentarmos fazer pela nossa razão, pela nossa vontade, querendo antecipar as coisas de Deus, nós saímos do caminho e não vemos mais a estrela, não vemos mais o Espírito Santo nos conduzindo, não vemos mais os dons espirituais, não vemos mais experiências profundas com Deus. Por isso nós precisamos deixar aquela posição, voltar para o caminho para que a estrela, o Espírito Santo, nos guie até a nossa redenção, ok? Então eles voltaram e foram. Aí olha que interessante, ó. Né? O verso 9, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa. Então, ó, nós vamos desmistificar duas coisas agora. Duas coisas. Primeiro, quando a estrela brilhou? Ela brilhou quando Jesus nasceu. Então, eles estavam no Oriente. Para eles se deslocarem do Oriente, chegarem até Belém do Judá,
trazendo com eles, preste atenção, ouro, incenso e mirra. Não foi uma barrinha de ouro, porque eles estavam trazendo presente para o rei que acabava de nascer. Eles criam que Jesus era o rei, que era o Salvador. E você não chega na presença do rei de mãos vazias. Eles estavam levando grandes tesouros. Depois leia como que foi o encontro de Salomão com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi visitar um rei, ela não chegou de mãos vazias. Ela chegou a levar quase 5 toneladas de ouros. 5 toneladas de ouro para o rei Salomão. Por quê? Porque quando você vai na presença do rei, você leva presentes. É uma forma de honrar aquele rei. Então eles saíram do Oriente e se deslocaram até chegar em Belém. Esse deslocamento durou 2 anos. Como que eu sei isso? Primeiro, porque quando eles chegaram lá, Jesus não estava mais lá na estrebaria. Ele já estava numa casa. E outra, o rei Herodes, depois de indagar o tempo que a estrela tinha aparecido, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, a estrela apareceu, depois de 2 anos eles chegaram em Jerusalém. A viagem foi grande para encontrar o rei e o Salvador. Então eles não encontraram Jesus na estrebaria, encontraram Jesus na casa. E sabe por que Jesus nasceu numa estrebaria? E outra coisa, a estrebaria, quando Jesus nasceu, não estava cheio de animais em volta, não. Não havia mais lugares nos hotéis da época, nas pensões. Então o que eles faziam? Eles preparavam a estrebaria para receber viajantes, porque ali estava tendo um recenseamento. Pessoas de várias cidades estavam subindo para Belém para se registrar no censo que Herodes mandou fazer na época, que Roma mandou fazer na época. Então, como não tinha lugares nas hospedarias, eles preparavam a estrebaria para a pessoa passar uma noite, para ser algo rápido. E assim foi com Jesus, não se achou lugar nas casas, nas hospedagens, ele foi para uma estrebaria preparada. Ele não nasceu no meio dos animais, numa coisa imunda e nojenta, não. Ok? Então, o problema desses sábios é que eles foram procurar o rei no palácio. Mas Jesus, ele não veio nessa primeira vinda dele, que ele se fez homem, que ele habitou entre nós, ele não veio como um rei. Ele veio como um cordeiro, diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Qual é o lugar de nascer o cordeiro? É no palácio real ou é na estrebaria? O lugar do cordeiro nascer é na estrebaria. Oh, glória! Por isso que ele nasceu lá. Cumprimento, ele não é o cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo? Então, se ele é o cordeiro que nos dá a salvação, ele tinha que nascer numa estrebaria. Agora o rei vai voltar, mas ele vai voltar para trazer juízo e para reinar. Então aonde que ele vai voltar? No lugar aonde está o palácio real. Ele vai voltar sobre Jerusalém, os Montes das Oliveiras, Zacarias. Ok? Então nós temos que entender, tudo isso é profecia, que se cumpre e nós precisamos aplicar, tomar posse, para herdar os seus benefícios. E se você ler o Salmo 72, esse é importante você abrir sua Bíblia, né? Porque nós vamos aqui agora falar de mais uma coisa. Esses magos, esses sábios do Oriente, alguns dizem que eram reis magos, ok? E alguns falam que não, porque no Novo Testamento só fala que é magos, não fala que é reis e tal. Porém, no Salmo 72 existe uma profecia, que quando o Messias, o Salvador, nascesse, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viesse até essa terra, olha o que aconteceria. Os reis de Tarse e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Então aqui estava falando que os reis do Oriente iriam oferecer presentes, dons, se prostrar, adorar diante do Salvador. E olha que interessante, no versículo 15, no verso 15 do Salmo 72, diz assim: e viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá. Eles levaram ouro, incenso e mirra, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão.
Ou seja, no Salmo 72 nos mostra que reis do Oriente iriam levar presente, dons, ouro para o Messias. Aí eu te pergunto, aqueles magos citados no Novo Testamento, eles eram reis? Será que essa visita dos magos não é essa profecia do Salmo 72, versículo 10, 15 se cumprindo? Reis do Oriente visitando o Messias e levando presentes. Então nós temos que ter o nosso entendimento aberto para as profecias, para o seu cumprimento e para a aplicação na nossa vida, ok? Aí voltando lá para Lucas ainda, para Lucas 2, falando do anúncio do nascimento de Jesus Cristo, né? Falando desse anúncio, olha que interessante. O anjo Gabriel anunciou para Maria que ela seria mãe, virgem, e que conceberia assim sem ter relacionamento com o homem. Aí lá em Lucas 2, verso 9, diz assim, ó. Verso 8, e ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, das 6 da tarde até as 6 da manhã, vigílias da noite. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Olha que interessante aqui, ó. Aí vamos continuar, verso 10. O anjo lhe disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles não viram a estrela brilhando, que os reis magos do Oriente viram, não. Mas o anjo foi lá para avisar ele, porque eles estavam durante a madrugada cuidando do rebanho do Senhor. E no versículo 12, e isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Só que eu gostaria que você visse o que ele está falando no versículo 9 com o que ele disse no verso 12. Olha que interessante. O anjo do Senhor apareceu àqueles pastores no campo e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Aí o anjo fala, ó, um sinal para vocês. O Rei dos Reis, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias tão esperado, o cumprimento das profecias bíblicas. Olha que interessante. Ele nasceu e o sinal é que ele estará envolto em panos, deitado numa manjedoura. Num lugar onde é para estar deitado o animal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, ó, Jesus ele deixou a sua glória, que ele estava com o Pai, a glória que ele tinha desde o início. Ele se fez homem, habitou entre nós. Ele deixou a sua glória no Pai, se fez homem, ele foi envolto em panos. Aí os anjos vêm para anunciar o nascimento de Jesus e os homens são envoltos pela glória de Deus. Ó, Jesus deixou a glória e foi envolto em panos. Agora o anjo vem fazer o anúncio e aqueles homens que eram para estar envoltos em panos, trapos de imundícias, com roupas, né, panos, eles não mais têm esses panos em volta em si, mas agora é a glória de Deus que os envolve. Jesus deixou a glória de Deus para que os homens que derem ouvidos ao anúncio da tão grande salvação sejam agora envoltos pela glória do Senhor. Então todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, a mensagem da salvação, dão crédito, creem, a glória do Senhor os envolve. Mas para que a glória do Senhor os envolvesse, foi necessário Jesus deixar a sua glória e se envolver em panos de trapos. Estar envolto em panos. Então olha a troca. Ele deixa a sua glória e assume aquilo que é nosso. Ele assume os nossos trapos, os nossos panos. E a glória que era dele vem e nos envolve. Agora nós somos revestidos pela glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Então eu só posso dar glória a Deus se eu estiver envolto pela glória de Deus, se eu estiver cercado, se eu estiver vestido pela glória de Deus.
Então, quando Jesus nasce, nós que cremos nessa maravilhosa mensagem do Evangelho, nós somos envoltos pela glória de Deus, porque Ele tomou sobre Ele os nossos trapos de imundícia. E quando eu sou envolto pela glória, eu automaticamente começo a dar glória, porque eu só posso dar aquilo que eu recebi. Então eu recebi a glória de Deus me envolvendo, quando eu ouvi e dei crédito à mensagem de Jesus, agora eu sou obrigado a retribuir. Porque é uma coisa espontânea. Eu tenho tanta glória de Deus em volta na minha vida, é essa glória que me dá livramento, é essa glória que me dá saúde, é essa glória que abre portas, é essa glória que me guia, é essa glória que me protege, que me sustenta, que me livra do mal. Então essa glória que me envolve, que nós recebemos quando ouvimos a mensagem e damos crédito, essa glória nos faz dar glória a Deus. Só não dá glória a Deus quem não creu na mensagem, no anúncio da salvação. Porque aqueles que creram, que foram envolvidos pela glória, automaticamente é glória a Deus, a tudo dai graças, como diz o apóstolo Paulo. Então esse é o sinal que o anjo veio anunciar, que Jesus deixou a sua glória e se vestiu com os nossos trapos de imundícia, para que nós deixássemos nossos trapos de imundícia e nós fôssemos envoltos, cercados pela glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa nesse anúncio. Então, nós vemos que o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Sua mãe Maria não teve relação sexual com José, ela estava desposada, ainda não tinha ido para a casa de José. Ok? E o que nós precisamos entender que é o seguinte, ó. Existe um conceito teológico chamado de união hipostática. O que é isso? É quando algo divino se junta com algo humano. Ou seja, Jesus Cristo, preste atenção, ó, Jesus Cristo ele não foi criado. Jesus Cristo ele foi gerado. Qual é a diferença de ser gerado? Ele é unigênito, é o único gerado pelo Pai. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus não, ele foi gerado. Então qual é a diferença que nós temos aqui? Do criado para o gerado. Ó. Criado, a diferença para o gerado. Por quê? Aquilo que é criado, ele quando se cria, passa a existir. O que é gerado, ele não passa a existir, ele já é pré-existente. Pré-existente. Ou seja, Jesus, ele tem uma natureza divina, ele não foi criado. Ele sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo. Porém, João diz, em João 18, ele estava escondido no seio do Pai. Ok? Por ele estar escondido, para ele se esconder, quer dizer que ele já existia. Então, Jesus ele não foi criado. Ele sempre coexistiu com o Pai e o Espírito Santo. Então, quando se cria, passa-se a existir. Quando você é gerado, quer dizer que você já é pré-existente. Ok? E o detalhe é que, hoje, Adão e Eva Deus criou. Né? Criou do pó da terra, formou o boneco, assoprou o fôlego de vida. E como que faz hoje? Deus cria do barro hoje? Não. A lei, né? A lei natural de Deus faz com que o homem seja criado, ele venha à existência, quando o homem e a mulher têm a relação sexual e o espermatozoide vai e fecunda o óvulo da mulher. E ali naquele momento passa a existir uma nova alma, uma nova vida. Então o processo de criação hoje vem através da fecundação do óvulo da mulher pelo espermatozoide, ok? Esse é o processo. Jesus foi diferente. Jesus ele foi gerado pelo Espírito. Se ele foi gerado, quer dizer que não é necessário esse processo da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O que fecundou o óvulo da mulher, no caso de Jesus, de Maria, sua mãe,
Foi uma ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi e gerou Jesus Cristo. Então aqui quando se tem esse ato, né, da criação através da fecundação do óvulo, passa a existir uma nova alma, que é o que determina a pessoa, persona, alma. Porém, quando Jesus é gerado, ele não vem a existir, porque ele já pré-existia. Então a sua alma, a sua pessoa, ela foi gerada em Maria. Ok? Então a alma de Jesus, ela não foi criada, porque ela sempre existiu. Ela foi agora gerada no ventre de Maria. E, por ele sempre existir, ele tem uma natureza divina. E por ele ser gerado no ventre de Maria, ele passa a ter uma natureza humana. Só que você vê que é diferente a forma, né? Um é criado, vem a existir, o outro é gerado, porque ele é pré-existente. Então, Jesus ele tem uma natureza humana, foi gerado no ventre de Maria, né? Nasceu como qualquer outro homem e mulher nasce. Porém, essa geração que muda tudo, porque a alma de Jesus que já existia foi colocada no ventre de Maria. Então por isso que ele foi gerado e não criado. E essa união do humano com o divino chama-se união hipostática, ok? Então Jesus ele tinha tanta natureza divina, porque a sua alma já pré-existia, ela não foi criada, e tinha natureza humana, porque ele foi gerado no ventre de uma mulher, de um ser humano. E durante toda a sua vida, ele teve a sua natureza divina e natureza humana caminhando juntos. Porém, a Bíblia nos ensina que ele abriu mão. Ele abriu mão dos seus atributos divinos, de usar dos seus atributos divinos, ele se esvaziou a si mesmo para cumprir todos os propósitos, as promessas que Deus tinha feito, para dar cumprimento a tudo, ok? Então, Jesus Cristo, ele veio sobre essa terra, ele habitou entre nós, ele se encarnou. O que é o encarnar? Existe reencarnar e existe encarnar. Encarnar é o quê? É uma alma que já existia, que sempre existiu, ela vai encarnar, ela vai tomar posse num corpo humano. Então, Jesus encarnou. Aí alguns têm aquelas teorias pagãs sobre reencarnação. O que é a reencarnação? A alma da pessoa foi criada ali no ato sexual, na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, foi criada a alma. Aí a pessoa morre, a alma ela é eterna, continua existindo. Aí eles dizem que essa alma vai agora entrar num outro corpo. Ou seja, quando tiver a fecundação do óvulo e do espermatozoide, já não vai criar mais uma nova alma, não. Foi só a primeira vez. Agora não. Quando fecundar, essa alma que já existiu numa outra vida vai entrar de novo nessa. Só que eles não sabem dizer, né, quando que é a primeira vez da alma, quando que é a segunda, a terceira. Ou seja, eles inventam essas heresias, são mentiras. Isso não é verdade. Porque cada ser humano é um, cada um tem a sua alma é eterna, e ela só toma corpo uma vez, porque está predeterminado ao homem morrer uma só vez e acabou-se, ok? Porém Jesus ele foi gerado porque a sua alma já pré-existia. Então Jesus ele encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou e acabou-se, ok? O apóstolo João, lá em João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, que o espírito do anticristo atua naqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne, que ele se encarnou. Olha que coisa terrível. As pessoas que não creem, que negam que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, que a sua alma já sempre existiu, que ela não foi criada, ela sempre coexistiu com o Pai, que a sua alma encarnou. As pessoas que negam que Jesus encarnou, que ele veio em carne e habitou entre nós, eles estão sendo influenciados pelo espírito do anticristo. Por isso que Isaías diz que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, ok? A encarnação de Jesus é a afirmação, né, uma afirmação verídica de que ele tornou-se completamente homem, mas ao mesmo tempo
não deixou de ser completamente Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele cumpriu a penalidade humana, porque o salário do pecado é a morte, e nós temos a nossa natureza pecaminosa. Jesus, ele veio para assumir a pena no nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte, ele veio para entregar a sua vida, assumir essa condenação à morte, para que nós pudéssemos ter vida. Só que só morre quem está vivo. E só existe vida dentro do corpo. Não existe vida fora do corpo. Então, para você morrer, você tem que estar vivo, você tem que estar num corpo. Se você não tiver num corpo, você não pode morrer. Então, Jesus se encarnou para poder morrer. Olha que coisa maravilhosa. A plenitude da divindade de Jesus, você pode ler lá em Colossenses 1,19, é que ele encarnou, né? E na plenitude dos tempos, isso torna possível que nós, simples mortais, sujeitos ao pecado, estejamos cheios de toda a plenitude de Deus, para refletir a sua glória ao mundo através do amor com que nós amamos uns aos outros. Lembra, nós recebemos amor quando Deus enviou o seu Filho. Quando nós damos crédito à mensagem, nós somos cercados, revestidos pela glória de Deus. Então isso tem que resplandecer para o mundo, não pode ficar ali travado. E olha que interessante, Jesus, em sua natureza carnal, ele teve momentos difíceis. Jesus orava. Nós, quando estamos no aperto, nós oramos também. Jesus falou assim: afasta de mim esse cálice. No momento terrível de agonia que ele sofreu ali no Getsêmani. Porém, mesmo ele tendo esses sentimentos humanos, ele conviveu conosco de forma humilde. Ele sofreu, ele ficou cansado, ele chorou, ele sentiu fome, ele dormiu, ele tornou-se servo dos seus discípulos. Ou seja, ele viveu tudo que um ser humano vive. Mas olha a diferença, olha que coisa linda. Ele mesmo diz: eu venci o mundo. Quando ele diz, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Venci tudo isso aí que a gente passa. Então, em Hebreus 5:7 diz que ele aprendeu, presta atenção, hein? Jesus, ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, por tudo aquilo que ele padeceu. Então as dores, sofrimentos, provas, tempestades, nos levam a ser obedientes. Sabe qual é o significado da prova que se levanta sobre a nossa vida? É para ver se nós somos obedientes, se nós somos fiéis à palavra do Senhor. Hebreus 5, 7 e 8 diz isso. E o que eu posso afirmar teologicamente sobre o nascimento de Jesus? É que a sua encarnação, né? Essa sua encarnação que se deu por causa da sua morte, ela é para expiação dos nossos pecados. Assim, a humilhação de Jesus tem início com seu esvaziamento ao tomar a forma de servo. Então Jesus, ele foi humilhado, muito ainda. E esse esvaziamento, né, fechou ali com o seu sofrimento na cruz. A sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos, à perseguição, ao desprezo pelas autoridades, à discriminação, o silêncio diante de seus acusadores, os açoites impetuosos, né? Toda aquela violência, o julgamento diante de Pilatos, de Caifás, até culminar com a sua morte. Porém, isso já estava profetizado por Isaías. Lembra de Isaías 53, quando ele fala do servo sofredor? Então nós temos que ter bem claro na nossa vida que Jesus, ele é a nossa salvação. O que é salvação? É Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus, que vem falar do seu nascimento virginal, da sua geração e não da sua criação. Jesus não foi criado, foi gerado. Que ele tinha uma natureza humana e divina. Que ele nasceu como um cordeiro nasce e não como um rei. Porque a sua primeira vinda ao mundo, ele veio como um cordeiro. A próxima ele vai vir como um leão para julgar as nações, para trazer o juízo. Então nós temos que entender que é importantíssimo. O conceito de salvação está claro na nossa vida.
que é importante nós conhecermos as promessas de Deus, o cumprimento para poder aplicar elas na nossa vida. Deus promete, o Filho cumpre, o Espírito Santo aplica se nós deixarmos, se nós olharmos para a estrela e deixarmos ela guiar as nossas vidas. E é muito importante você ter convicção, base bíblica, para dizer que Jesus se fez homem, habitou entre nós. Porque todo aquele que não reconhece que Jesus encarnou, né, que ele assumiu a forma humana, que ele viveu e morreu como homem, tem o espírito do anticristo agindo em sua vida. Que Deus possa nos ajudar e nos dar cada vez mais conhecimento da sua palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.